Olá, sejam muito bem-vindos a um novo podcast Dona da Autoestima. É um prazer muito grande ter você aqui. E o tema nosso de hoje é empreender, gente, mas feminino, superando todas essas barreiras do empreendedorismo feminino. E hoje eu estou com a minha apoiadora, que é uma pessoa que assim, eu admiro muito pela forma como ela empreende, que é a Ayana. Seja muito bem-vinda, Ayana, Obrigada. que é a proprietária da Manos Delivery Manicure, né? Isso. Que eu faço bastante propaganda, então se vocês quiserem conhecer um pouco mais, eu quero convidar vocês a acessarem o site da Manos, né? Qual que é o site? É manusmanicuredelivery.com.br. É uma inovação aqui na nossa região de Piracicaba, onde você faz o agendamento e o pagamento também tudo através do site, não é isso? Sim, tudo através do site. Ai, que legal. E aí, o mais legal de tudo isso é que é no conforto da sua casa. Ela trabalha de segunda a domingo, né? E feriados E também. feriados. Então, assim, às vezes, né, você precisa daquele autocuidado meio rápido, ela sempre vai conseguir, porque ela tem uma equipe de manicures que vai até a sua casa. E tanto de podólogo agora vocês estão, Sim, né? agora temos podologia também. É muito legal, gente. Então, eu acho que vale muito a pena você fazer esse investimento, ter esse autocuidado, que a Manos vai até você na sua casa. E agora, como eu trouxe a Ayana, que para uns é a Ayana, para outros é Maiara, mas Sim. então vocês já vão acostumar, porque ela tem 2 nomes, tá, gente? Quero convidar você a me seguir aqui nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no YouTube, gente. Curta, compartilha, vamos unir mulheres, vamos nos unir, que uma ajudando a outra, nós somos invencíveis. Então eu te espero lá no Dona Ponto da Autoestima, no Instagram, e no Dona da Autoestima no YouTube. Eu queria que você contasse um pouco para nós, um pouco da sua trajetória, como que despertou o empreendedorismo. Mas antes dela contar um pouco dessa parte do empreendedorismo, gente, é importante também ela contar a superação que ela chegou até aqui, né? Com todas as barreiras que ela está enfrentando, mas acredito que já seja um pouco melhor, né, do que já Tá mais passou, está leve. mais leve. E para inspirar você que está nos assistindo a não desistir dos seus sonhos, a não desistir do seu ideal, daquilo que você quer colocar em prática, observar mais o que o mercado está carente e ser criativo, né? E se jogar mesmo. Se jogar, porque empreender é se jogar, não é mesmo, Ayana? Exatamente. Então, conte um pouco para nós como que foi esse começo, essa descoberta da sua vida profissional, lá na sua adolescência, até chegar como adulta. Olha, o primeiro curso que eu fiz na minha vida foi a de manicure, né? Que legal. Mas, sinceramente, eu odiei. E quem que te indicou para fazer esse curso? Na Teve verdade, alguma? não, foi assim, foi um curso da prefeitura da minha cidade, lá do interior, Eldorado. E eu vi que estava tendo, né, esse curso e eu fui procurar saber e eu precisava fazer alguma coisa, E né? quantos anos você tinha? Eu tinha em torno de uns 17 anos, mais ou menos. Legal. Mais ou menos isso. E aí você não gostou do curso? Eu fiz o curso até o final. Eu Sim. levava 5 horas para fazer um pé e uma mão. Olha lá. 5 horas, né? E então eu odiei, assim, eu terminei, fui até o final do curso, comecei a atender algumas pessoas, né, vizinhas, tias, né, parentes, assim, mas eu não gostava por conta disso, porque eu não conseguia diminuir esse tempo, né? Então eu ficava muito triste com isso. E então eu fui procurar outra coisa, né? E o que você mudou o rumo daí? Eu fui ser cabeleireira. Ah lá, mas também É, na área da na beleza, área da né? beleza. Eu sempre fui indo para essa área, né? Sim. De mexer com cabelo, sobrancelha, né? E eu fui, aí eu gostei. O Legal. cabelo eu gostei. Você A se princípio, identificou. sim. A princípio eu gostei. Abri um salão, lá foi com muito sacrifício abrir um Você salão. abriu um salão. Abri Olha, um, nem eu sabia disso, gente. sim. Abri um salão e trabalhava sozinha. Só que mesmo assim, o tempo todo as unhas vinham, né? Ai, você faz unha? Não tinha uma manicure. Então,
tinha que ser eu para fazer, né? Coloquei pessoas também para trabalhar comigo um tempo, mas não deu certo, né? Então, eu fiquei sempre sozinha, né? Sempre tentei ficar sozinha ali. Certo. E assim, nesse período, você já tinha no sangue de empreender, e principalmente na área da beleza, né? Sim. Mas teve algum sufoco nessa época? Porque você me contou de alguns sufocos, assim, que eu gostaria que você compartilhasse com a gente. Sim, nessa mesma época, eu era casada, eu já Sim, tinha minhas 2 filhas, já eram pequenas, e eu tinha um relacionamento super abusivo. Era tipo, não era nem um casamento ali, era uma prisão mesmo, sabe. Era muito sufocante aquilo. E então, num dia, eu tive que parar de trabalhar com esse salão, eu tive que fechar, porque não estava dando mais fazer tudo sozinha, né. E eu fui trabalhar para uma outra pessoa, numa cidade vizinha. E com isso, a pessoa ficou com ciúmes, né, aí ele começava a me agredir, me bateu, até então um dia de ter me batido na frente das minhas filhas, né, e outra vez foi na frente da minha patroa na época, né. E aí foi a gota d'água. Eu tive que sair de casa fugida, né, olá, gente. fugi de casa. Ele conseguiu pegar a minha pequena, é, eu tive que sair da cidade, porque eram muitas ameaças de morte. Então, eu tive que sair da cidade, fui para São Paulo, para casa de uma amiga que eu conhecia só por mensagem, sabe? Foi uma pessoa que chegou na minha vida E isso é muito interessante, né, Ayana? Porque às vezes uma pessoa desconhecida, desconhecida. ela faz o papel que muitas vezes a gente espera da família. Não é Foi. E eu não verdade? tive, tipo, apoio de ninguém. A família foi zero, sabe? Certo. Tanto até pela parte da minha mãe. Porque ela também estava passando pelas dificuldades dela, né? É, Ela também estava saindo do relacionamento, tudo. Então, eu acho que ficou pesado para ela. Por mais que eu seja filha, ficou pesado. eu entendo, mas assim, uma coisa que eu aprendi trabalhando com o Dona da Autoestima é que cada um dá aquilo que tem. Sim. Então, se não tem, não tem como dar, gente, né? Então, isso é muito importante. É tão simples essa frase, mas ela faz total diferença. Porque, às vezes, a gente, como filho, a gente fica esperando aquele reconhecimento, aquele apoio. Mas será? Como que foi na época dos seus pais? Será que realmente eles também tiveram isso para poder passar para a Não. gente, Pelo que né? eu sei da história deles, eles não tiveram, É, né? só que nós não temos maturidade naquele Não. instante para entender toda a situação, né? Porque, afinal de contas, foram eles que nos geraram, né? E depois de todo esse processo, essa sua amiga te acolheu. Sim. E como que foi depois que eu achei muita coragem, né? Você foi muito corajosa de conseguir se libertar desse relacionamento abusivo. E indico também para vocês, mulheres, que vivem, às vezes estão sentadas aí no computador, olhando o celular, se identificaram aqui com esse nosso bate-papo. Seria muito interessante você enxergar o quanto antes que esse relacionamento está realmente te aprisionando, está te Sim. tirando o ar, né? E sair antes que as coisas vão ficando cada vez piores, não é mesmo? Fica. Não adianta, não espera que um milagre, porque esse milagre não vai acontecer, As pessoas não né. Não mudam, né? mudam. Eles têm aquele hábito que também provavelmente deve ter vindo de família, algum outro, né? Desenvolveu talvez também, né? Sim. E aí depois que você foi com essa sua amiga, como que foi? Eu tive que procurar emprego lá em São Paulo, né, consegui ficar com as minhas 2 filhas, né, era só eu, ela com os 3 filhos dela, eu com as minhas 2 meninas, mais 4 gatos, 8 cachorros, era muita gente numa casa pequena e nós 2 desempregadas, ela tinha acabado de perder o emprego dela também. Então nós 2 tivemos que correr atrás, né. Trabalhei no Brás, fui trabalhar no Brás, em lojas, e ela já estava querendo voltar com o ex-marido dela. Então, eu fiz uma troca de casa ali com ela, né. Ele estava numa casa em Guarulhos, e eu falei, né, a gente entrou pra combinar, combinamos entre nós, "Maurício, vá para casa da Jane e eu vou para sua casa". E foi assim, né. Então, aí foi quando eu fiquei sozinha com as minhas filhas mesmo, por mais que ela estava lá do lado, lá, ela tinha a vida dela e eu tinha a minha.
né? E aí você foi quando você assumiu sua própria vida, Sim. a responsabilidade das meninas, a sua, enfim, um fardo muito pesado, né? Foi, nossa, foi muito difícil, porque eu não tinha nada. E como ele também tinha se mudado, assim, era como algo provisório mesmo, ele também não tinha nada na casa dele quando fizemos essa troca, né? Sim. Então, a gente só tinha ali um colchão, né? E um fogão. Era só que eu e minhas filhas tinha, sabe? E E nesse aí, período vocês também parece que teve um episódio que queimou a casa de vocês. Tem a ver com essa história ou não? essa foi mais pra frente, quando eu fui morar no Guarujá, né? Eu rodei bastante, Olha olha. só, tem bastante história, hein, Saí de gente? Guarulhos, fui para Osasco, de Osasco fui para Guarujá, Santos, voltei para São Paulo e agora estou aqui. Tá aqui, né? E aí, depois de tudo isso, quando você teve altos e baixos, como que foi esse seu processo de empreender? Você ficou nessa condição sem ter uma fonte de remuneração, mas você precisava, né, se reinventar, precisava mudar, porque afinal de contas suas filhas dependiam inteiramente de Sim. você, né? Demorou um tempo para eu voltar, né, nessa parte de empreender, né? Eu tinha que colocar o pé no chão e procurar algo que desse para Sustento. sustentar eu e as minhas filhas naquele momento, sem pensão, sem nada, né? Certo. Ficamos um bom tempo só dependendo do que vinha de mim, as minhas Certo. filhas, né? Certo. E trabalhei na Aquaflora, trabalhei numa empresa de escovas lá em São Paulo. E saí de São Paulo, fui de Guarulhos, na verdade, fui para Osasco para ficar mais perto dessa empresa. Só que aí, então, eu percebia que ali para mim não estava dando mais, né? Eu precisava dar um outro passo na minha vida. E o que foi esse despertar? Quando você descobriu que o caminho seria lidar de volta com a área da beleza e fazer unhas. Como foi esse despertar? Sabe aquele estralo que às vezes dá na gente? Conta pra Sim. nós, como que foi esse despertar? Foi quando eu fui para Guarujá, Ah, né? Quando eu fui lá para Baixada Santista. sim, Chegando lá, eu comecei a trabalhar em outros lugares, como eu tinha já experiência de mexer com cabelo, eu fui trabalhar como escovista, como assistente, né? auxiliar, né? Isto. Então, eu fui voltando para a área da beleza, né? Eu tive a oportunidade de fazer um curso de designer de sobrancelha. Então, eu fiz o designer de sobrancelha, comecei a trabalhar com isso também. Sim. Só que chegou um dia que eu falei assim, nossa, eu quero tentar outra coisa, né? Vamos procurar aqui no LX. E fui para o LX procurar e tinha lá um anúncio precisando de manicure. Aí eu falei, Olha nossa, só, gente. não vou. Aí ficou nessa, não vou, mas eu mandei mensagem. Ela me chamou, Você fizemos arriscou, né? fiz o teste com ela, né? Tirei uns bifes da coitada. Quem Tava nunca, né? muito tempo fora, né? Sem mexer com unhas, né? Então, tirei uns bifes dela. Só que, mesmo assim, ela me deu a oportunidade. Que legal. E foi quando eu voltei para a unha. E aí, sim, que eu comecei a me apaixonar, né, pelas unhas. E parei de vez com cabelo, com sobrancelha. E fiquei só nas unhas. E aí foi quando você realmente decidiu você se encontrou, né? Sim, foi. Porque a coisa mais importante, além de empreender, eu acho que tem que ter o amor, né? Sim. O amor é ele que move tudo. É ele que dá um impulso muito grande para a gente acreditar no nosso sonho e fazer as horas passarem e a gente não sentir aquele fardo do trabalho, né? Sim. E sim sentir aquela satisfação que você fez realmente aquilo que você ama, não é verdade? Sim. Que legal. E agora, depois desse salão, você começou a fazer unha. E quando você decidiu que, assim, apesar do cenário que você estava vivendo, que seria o momento de arriscar, de empreender mesmo? Olha, eu mudando de novo. Eu fiquei um bom tempo lá no Guarujá, trabalhando em Santos. E eu decidi que eu queria ir embora de lá, sabe? A minha mãe, meu pai é cigano, então eu tenho um pouquinho disso aí, né? Então eu falei, eu vou para São Paulo. Lá em São Paulo, passei por bastante dificuldades, né? Fui sozinha, porque eu estava passando por um momento de depressão. Então eu pedi para minha mãe, para o meu irmão. Dessa vez eles foram, me ajudaram. Falei, pode ficar com as minhas meninas para eu conseguir me reerguer novamente, né? E eles ficaram por um ano.
com elas. E foi nesse 1 ano que eu comecei a batalhar lá. Foi quando eu conheci o meu esposo, né? E ele que virou, na verdade, aquela chavinha falando para mim, vai lá, faça um curso de, agora tá saindo esses alongamentos, eles nem sabiam, esses alongamentos, vai lá e faça, né? Foi quando a gente foi morar junto, minhas filhas voltaram para casa, né? Ele me Tudo se apoiou muito, acomodou da melhor sim, forma, né? me apoiou bastante. Então, foi quando, um pouquinho antes da pandemia, ele falou: não, vai e faça seu curso. E eu fui em Praia Grande fazer o meu primeiro curso de alongamento. Né? Legal. E aí, assim, na tua opinião, hoje, como empreendedora, você acha que realmente para empreender tem que pôr a mão na massa Com cer- ou não? Com certeza. O pôr a mão na massa não é só ir colocar a mão na massa, é estudar. Ah lá, gente. Principalmente estudar. Porque hoje em dia as pessoas acham que manicure é algo assim, porque ela não teve opção. Não, não é porque você não tem opção. Hoje em dia, uma manicure, se você vê, ele ganha muito mais que em qualquer Uma outro pessoa emprego. que Sim, recém-formado de faculdade, eu tenho sim, certeza disso. Eu exatamente. tenho certeza disso. Hoje tem muitas histórias de profissionais que cresceram muito nesse ramo, E você sabe? viveu algum preconceito de cliente? Isso não estava no script, tá, gente? Você sofreu algum preconceito da pessoa te desmerecer por você ser manicure e ela não entender que para você ser manicure você tem que fazer um curso e entender de muita coisa que não faz nem ideia, não é verdade? Sim, eu particularmente não, mas eu já vi colegas de trabalho passando por isso, né? De pessoa falar, assim, é coisas que não dá nem para falar aqui, porque foi algo muito, muito chato mesmo, sabe? Mas eu senti a dor daquela pessoa, É. né? E depois que você decidiu empreender, que você já estava tendo esse suporte familiar, né? Do seu Sim, esposo, seus filhos próximos de você, sim. qual foi a sua maior dificuldade de colocar ou de surgir, de ter a ideia da Manos? Qual foi a maior dificuldade nesse processo aí de você pôr a mão na massa mesmo para acreditar nesse sonho? Conte um pouquinho para nós. A Manos, eu comecei a desenvolver ela quando eu cheguei aqui em Piracicaba, quando eu vi que eu estava tendo dificuldade de me recolocar no mercado. Então, eu senti que eu deveria fazer algo, né? E só que não só para mim, mas eu pensei assim, tá, eu vou começar a atender em domicílio. Só que eu fiquei pensando, será que não tem outras pessoas que também não está passando por isso, que está passando por isso? Então, eu fui pesquisar. A minha maior dificuldade foi a questão financeira, né? Sim. Porque, a princípio, eu queria vir com um aplicativo, fazer nisso. Só que eu percebi que não é assim, né? O buraco é mais embaixo, Sim. sabe? Então, eu tive que começar bem do básico mesmo, bem ali do início, ali, para não ter problemas. Só que tem um detalhe, gente. Assim. Ela começou meio raso, mas só que não, porque ela que fez o site dela, né? Sim, fui eu que fiz Né? tudo. Então, ser empreendedor é isso. Não é só aquilo, né, de fazer o próprio serviço que você oferece. Mas, acima de tudo, é tentar entender um pouco do que envolve o seu negócio. Porque não adianta você pedir para alguém Não. uma coisa que você não aprendeu e não sabe. Então, você não pode exigir de alguém aquilo que você não sabe ao certo. É claro que não precisa saber totalmente de tudo, né? Mas ter uma noção, procurar e sair realmente dessa zona de conforto, de só ficar delegando Sim, tarefa para as pessoas. Aprender realmente a se virar, a rebolar, porque empreender é isso. Todo dia você vai sempre ser, sabe? Diabinho e anjinho, sabe? E você tem que realmente acreditar e além, muito além do teu sonho, né? Tem gente que deve achar, nossa, você é louca. Da onde já se viu surgiu um site para e você acredita no teu sonho. eu acredito. Então, assim, as pessoas, o que é mais importante é você não deixar que o mundo externo interfira naquilo que você acredita para você. Porque muita gente se superou, né, ouvindo nãos, e hoje é um belo sim, né? Não é Sim, verdade? verdade. Que legal. E hoje a Manos está com quantos anos no mercado? Tempo? Conte um pouco para Não nós tem isso aí, anos, gente.
Não tem anos ainda, tem Mas mais vai ou ter. menos uns 3 meses, né? Que legal. E desenvolvendo tudo, tem mais, né? Antes de eu colocar no mercado, vamos dizer, colocar para o mundo, eu venho desenvolvendo isso muito antes. Eu fiz mapa mental, eu tive que procurar coisas que eu nem sabia fazer, Conte um sabe? pouco o que você teve que Eu tive procurar. que estudar tráfego pago, Ah eu lá, tive que estudar como que faz um site. Foi bastante coisa, sabe? sei. Eu acho que assim, além do tráfego pago, e como que você tipo, conseguiu conseguir essas profissionais? Ou com quantas profissionais hoje você já conta com a sua equipe? Olha, em 3 meses você já se posiciona muito bem no mercado, não é mesmo? Conte um pouquinho Sim. para nós como que você trouxe, como você fez essa triagem desses funcionários, que eu acho muito importante, porque afinal de contas são pessoas que estão indo até a casa da outra, né? Sim. Então você com certeza deve ter feito uma triagem, alguma coisa que para também trazer essa tranquilidade para quem vai contratar o seu serviço, não é mesmo? Sim, eu fiz uma pesquisa para ver o que as pessoas iriam se incomodar em ter uma pessoa estranha na casa dela. Então, a primeira coisa foi a confiança, né? Será que aquela pessoa que está entrando dentro da minha casa é uma pessoa de confiança? Sim, Então, eu fui para a checagem de documentos, né? legal, isso é muito bom. Além da checagem de documentos, fiz um teste online com elas, né? Elas com uma modelo, lá pelo Zoom mesmo. Elas faziam uma unha, faziam a esmaltação e eu ia acompanhando com elas. Porque como é algo praticamente online, vamos colocar assim, não teria um porquê eu fazer um teste presencial. Então, eu fiz Certo. tudo online com Você elas. fez toda uma pesquisa, tal. Sim, E os seus equipamentos que você oferece quando você vai até a casa da cliente, são todos esterilizados, né? sim, em Ah autoclave, lá, isso é muito exatamente. importante, gente, porque isso é a saúde da sua unha, né? Exato. Não é só a beleza, é a saúde. E melhor de tudo, gente, a Iana, ela é professora da área também da beleza, né? Sim. Então, assim, é uma pessoa que é muito calma, muito pacienciosa. E com certeza, se tiver alguma profissional que está com alguma aresta, né? Às vezes está com alguma coisa, eu tenho certeza que ela interfere inteiramente, ela participa de tudo para que o serviço cada vez fique mais perfeito, não é mesmo? Sim, além disso, da questão delas terem o financeiro dela, terem um extra dela, eu fui procurar também buscar desenvolvimento pessoal delas. Então, eu fui atrás de parcerias que ajudassem ela não só no financeiro, mas desenvolver o pessoal dela, como profissionais de autoestima, personal trainer, nutricionista. Você tem uma equipe, né? Sim, eu tenho uma porção de parcerias ali Sim, mesmo sim. para ajudar essas profissionais. Então, a gente tem encontro pelo menos uma vez no mês com uma dessas profissionais para conversar com elas, para tirar dúvida delas. Psicóloga também, se acaso elas precisar também, elas têm também esse auxílio. Tá. E eu gostaria que eu já sei, né, gente? Mas a gente tem que perguntar, porque você não sabe, né? Porque eu já uso Humanos e não abro mão, porque ela vai lá na minha casa, plena segunda-feira, é vida. Conte um pouco para nós o que que a Manos oferece. Além do serviço de manicure, pedicure, unhas decoradas, Sim, né? O que mais, assim? A gente falou também da podologia, a podologia completa a mesmo, com podologia todo completa. equipamento, Sim, com tá? todo E equipamento. você tem os esmaltes da moda aí, você leva até o cliente. Sim, todas elas têm o seu kit, elas levam. A gente sempre fala, né? Vamos procurar tendências. Elas são bem assim antenadas mesmo, né? A gente sempre está conversando sobre isso. Então elas têm os materiais dela, têm os esmaltes delas. É um pacote completo. E conte aqui para nós, quais as cores que as mulheres babam? Conte para Ah, mim. olha, hoje tá sendo vermelho. É sempre o vermelho, né? O Verá, vermelho não tem por como. que será, né? O vermelho não tem como. E a francesinha? É o que mais sai, né? Francesinha é o que mais sai Elas também. gostam bastante, né? Sim. Legal. E viu? E você faz pacote de noivas? É,
Tipo, pode ir até o espaço da noiva, fazer toda essa parte de Sim, manicure, com certeza. pedicure. Eu acho que você faz esse Sim, serviço, né? temos também plano de assinatura, né? Que aí envolve todos os parceiros, como a personal, como a confeitaria, bolos, né? Então, temos esse pacote de assinatura. E, assim, aonde você quiser que a Manos vá, ela vai, entendeu? Ai, com certeza. E eu vou atrás, viu, gente? Então, né, falando de noivas, ai, essas noivas, o que que elas pedem quando elas solicitam? Porque assim, independente da Manos, você já é uma profissional que Sim. está acostumada e super antenada nas tendências que as noivas pedem. As Pode? noivas, elas pedem algo um pouquinho mais básico, como francesinha mesmo, ou um branquinho, uma pedraria assim, mas bem, sem muito ser chamativo demais, sabe? Tipo uma filhinha Sim, única, algo né? assim bem mais delicado mesmo. Ai, que legal. E qual é a vantagem e os benefícios que um cliente Manos tem? Olha, além de a manicure ir até a casa dela, tem também o ganha-pontos, que ela vai acumulando pontos conforme ela for fazendo agendamento, ela acumula pontos, e esses pontos elas pode trocar tanto com serviços com nossas parceiras, né? Tem a Sim. Personal, tem produtos da Eudora, também tem Netflix, ingresso para o cinema, Ai, elas que podem fazer essas legal. trocas, né? E Sim, tem um plano de assinatura também, que são 3 planos de assinatura. sim. Cada plano, ela tem uma quantidade de serviços e uma quantidade também de serviços das parceiras. Certo. Ai, que legal. Sim. E assim, pacote só de unha você faz também? Sim, tem um dos planos só tem as unhas, Ah, né. entendi. Que legal. E bom, para nós finalizarmos logo mais, eu gostaria que você falasse um pouco para quem está nos assistindo, qual é a dica para empreender? Qual é a dica para não desistir, não sair do trilho? Você teria uma dica para contar para nós? Olha, acredito que seja, a gente passa por bastante obstáculos, muitos, né, e eu acho que a pessoa não deve desistir a partir da primeira dificuldade que ela tiver, né, É, e tem que esse, seguir em frente. sim, esse desafio de ser mãe, empreendedora, é toda essa junção, né? É, como A que mãe, ela pega força, né, ela tem a força ali de ser mãe. Então eu acho que ela, para conseguir, eu acho que ela vai mais para frente ainda, né, ela cresce mais ainda. Se ela tem a força em questão dos seus filhos ali, de ver os seus filhos bem, eu acho que é o suficiente também. é o amor, né, gente? Sim, Nada mais é que o amor, que é uma coisa que é um sentimento muito forte, capaz de mover com pessoas, não é certeza. mesmo? Então eu quero agradecer você pela sua presença aqui, pelo seu apoio pelo projeto do Dona da Autoestima Podcast. Eu fico muito feliz de tê-la aqui comigo. E estamos com mais um apoiador aqui, Sex Shop Fascination. Boutique sensual. Gente, tá chegando o Dia dos Namorados e eu estou presente, eu e o Sex Shop Fascination estamos presenteando a Iana aqui com um mimo. Espero que Ah, você que goste. legal. Olha, aí depois você abre, vê se você gosta. Tá Qualquer coisa bom, pode trocar, enfim, tá bom, tá? obrigada. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E eu convido vocês para curtir, compartilhar e me seguir aqui nas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram. No Instagram é dona.daautoestima e no YouTube, Dona da Autoestima. Gente, muito obrigada pela sua presença até aqui e espero você na próxima.